para mim também foi uma surpresa, né, quando foi escolhida, né, para ser cacique na aldeia do Morro dos Cavalos, porque na verdade o cacique das comunidades, eles são eleitos pela comunidade, né? A comunidade indica, a comunidade elege um cacique dentro da aldeia. E o papel de um cacique nada mais é do que representar a comunidade, né? Fazer esse papel de estar representando a comunidade fora, levando as demandas da comunidade para fora, né? Para esses órgãos, né, governamentais, e tá trazendo também de fora para dentro, né? A melhoria para a comunidade. Então eu comecei como professora no Morro dos Cavalos, né? Eu fui a primeira professora Guarani também lá da aldeia do Morro dos Cavalos em 2003. E aí, quando eu comecei a trabalhar na aldeia, o cacique que me chamou para trabalhar na aldeia, me convidou para trabalhar na aldeia, ele também falava que os professores são liderança, né, que podem estar ajudando na comunidade, já que a gente trabalha com o papel e a caneta, né, que é diferente da tradição guarani, né. Então, eu acredito que seja por causa disso que eu cheguei hoje onde eu estou na liderança da comunidade, porque comecei a fazer muitos trabalho com as mulheres, com um grupo de mulheres, com um grupo de jovens, com as crianças da aldeia, e aí me colocaram para assumir essa responsabilidade, né. A gente teve no início do ano assim, muito conflito, né, muitas desinformações, né, mas agora a gente já está bem mais tranquila, assim, a gente está mais calma a situação, embora, né, hoje já não é assim a comunidade, os moradores próximos que estão nessa resistência, né, pela terra, mas a gente está lutando com os governantes mesmo, né, com os políticos mesmo, né. Mas a gente está ganhando, assim, o processo está andando, né? Saiu a desintrusão, aí como saiu a desintrusão já é um processo da demarcação, e agora a gente está no processo da homologação da terra. Então a presidenta homologando a terra, aí os moradores que moram, né, na terra indígena, que não são indígenas, eles já vão vão receber uma indenização para sair. Então, na verdade, a gente é uma mobilização em defesa da Constituição, né? Que no artigo 232, 231, né, da Constituição, e 232, que é onde garante a terra, né, a terra originária, tradicional para os povos indígenas, e que a FUNAI, que é a União, ela tem essa decisão, né, de demarcar as terras e tudo. Com a PEC 215, ela muda, né, o texto da Constituição, então ela deixa para o Legislativo estar decidindo, então os deputados vão estar decidindo pelas demarcações de terra. E justamente, né, os deputados que são contrários a demarcações de terra que estão, né, batendo em cima dessa tecla para aprovar essa PEC, né, junto com os ruralistas, né. A maioria é a bancada ruralista, a bancada evangélica, que estão batendo em cima, que a maioria são fazendeiros, são produtores, né? E aí, junto com esses deputados, né, que estão dando essa força para que essa PEC chegue. Mas aí a gente tem um outro agravante, que é a parte da PLP, né? Um outro projeto que tem o mesmo conteúdo, o mesmo teor da PEC 215. Só que ela vem de cima para baixo, né? A PEC ela vai sendo aprovada de baixo para cima, e essa PLP vem de cima para baixo. Então vamos supor, se a PEC não for aprovada, essa PLP E aí a mobilização, a grande mobilização, né, é pela Constituição mesmo, né? Que não muda a Constituição, que daí não mudando a Constituição, nenhuma das duas é aprovada, né? A gente tem programado para o dia 2, né, da semana que vem, uma mobilização que a gente vai estar fazendo lá na terra indígena no Morro dos Cavalos, né? Onde vai estar reunido todos os indígenas Guarani daqui da Santa Catarina, né?
da região sul e da região norte. E a gente vai estar reunindo lá no dia 1º, né, que a gente sempre reúne para fazer a reza e a dança, né? A gente faz algumas atividades tradicionais, né, que é do nosso costume. E no dia 2, no dia seguinte, né, a gente vai estar reunido lá para estar passando essas informações e tudo que está acontecendo e fazer a mobilização do modo Guarani, né, que a gente sempre faz ali. E aí, nessa mobilização, então, do dia 2, está convidado aí todo mundo que apoia a causa indígena a participar, é isso? Isso, todo que estão, né, nessa luta junto e acompanhando, né, nossa luta pela questão da terra e pela questão de direitos também, né? Que não é só o povo indígena. Hoje a gente vê a questão dos quilombolas, a questão ambiental, né, que vem sofrendo muito, assim, com essas questões, decisões que estão sendo tomadas, né, lá no Congresso Nacional. Então é pela defesa, né, da Constituição mesmo. Então quem quiser se juntar a nós nessa mobilização será muito bem-vindo, né? A mobilização nacional, ela teve início dia 30. Aliás, ela terá início dia 30, né, o próximo dia 30, segunda-feira, e vai ocorrer até o dia 5 de setembro. Ela já teve algumas atividades já, né, principalmente em São Paulo, mas o dia 2 foi escolhido como um dia de concentração nacional, né, com atividades, acredito que em todos os lugares que nossos parentes se organizam vai estar bem forte. No caso, as comissões, né, a Yamonguetá, a Iorupá, a Arpim Sul, a nossa Articulação Nacional dos Povos Indígenas também vai estar organizada. E todos com uma bandeira, não só, a gente usa a palavra assim, contra a PEC, tudo, mas poderíamos dizer que nós somos, neste momento, com todos os vícios que a Constituição Federal tem, mas a gente é a favor dos artigos 231 e 232 que se mantenha, né? Porque ele é um avanço. Poderíamos resumir mais ou menos assim que durante 20 anos aí de luta para a consolidação dos direitos, agora entramos num novo século e nós estamos vendo a retirada desses direitos conquistados antes mesmo deles serem na sua integralidade consolidados. E esse é o ponto que faz com que nós indígenas do Brasil inteiro nos unamos. E a Eunice, nossa cacique, falou, bem lembrado, que a pauta que nos une enquanto povos indígenas também une toda aquele militante que é a favor das causas ambientais, porque é um retrocesso também para a questão ambiental, une os povos tradicionais quilombolas, né, de comunidades ribeirinhas, faxinalenses, todos os povos que originalmente têm a sua ligação com a terra, que esse é o grande processo, inclusive aí atinge os pequenos agricultores. Nós temos uma clareza que o latifúndio, ele vem junto com os deputados que ele elege, vem através do capital internacional, das grandes empresas de interesse transnacional também, vem com toda a sua voracidade, sua ganância para cima das terras, né? E aí o governo federal tem deixado muito a desejar. A presidente Dilma e até os seus ministros têm sistematicamente ou omitido, que é uma forma, mas também imposto novas formas de retirada de direitos. E atinge também, obviamente, os indígenas, mas todos aqueles que vivem e trabalham na terra e assim a ela tem direito. Hoje a gente vem sendo tomado, né, pelas políticas que vêm sendo construídas, né, e tudo isso a gente sabe que é o capitalismo, né, vem avançando cada vez mais. E aí os jovens hoje, assim, uma admiração muito para os jovens indígenas, né, que saíram das suas aldeias e estudaram nas escolas,
mas não deixaram, né, os valores, né, da cultura indígena. E os mais velhos que estão dentro das aldeias hoje, né, resistindo muito essa questão da vida mesmo, né, porque quando um indígena ele luta pela questão da terra, ele está lutando pela vida, ele não está lutando por ele ou pelo espaço dele, né, é uma luta de sobrevivência. E chegou um momento assim meio que desesperador assim, né, para os povos tradicionais, porque o mais velho segurando toda a proteção da cultura e os mais jovens, né, junto com os estudos que tem, com as informações que vão tendo, né, como o Cris bem falou, assim, o entendimento hoje de poder pegar um artigo da Constituição e poder traduzir, né, na linguagem dele tudo e repassar para o mais velho, e o mais velho dizer, é isso que você tem que fazer. Então, hoje a gente depende um do outro, né? O jovem depende do mais velho, o mais velho depende do jovem e o futuro, né, que vem aí, que são as crianças, né? Que para nós é um respeito muito grande pelas crianças. E acredito que tudo isso, levando, né, juntando tudo isso, fez com que todos os povos se unissem, né? Porque todo mundo tem essa característica de luta, né? De sobrevivência mesmo, né? E esse é o momento, né? Que chegou mesmo. Hoje ficou muito mais difícil esconder determinadas coisas, né? Você falando aqui dos bandeirantes, parece que está distante, né? Mas chegou ao nosso conhecimento recente, pelo menos ao meu, da Cacique, ela pode falar também, mas que é o relatório Figueiredo, que a gente vê que é bem recente a ação sistemática de assassinato, tortura e roubo da terra indígena. Nós temos aqui, tivemos recentemente o Zelic aqui, que é um dos pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade, dedicados à questão da terra. Ele especificamente a temática que ele abordou dentro dessa comissão é a questão indígena e os crimes praticados pela ditadura. Poucos, talvez mínimos, são muito poucos os brasileiros que têm um mínimo conhecimento sobre o crime da ditadura praticado contra as organizações da esquerda. Imaginemos então a questão indígena, como é que está a prática usual de tortura implementada por agentes do governo. Não só a gente tem o costume de falar que era uma ação militar, mas os militares também deram sustentação para a ação de civis sem escrúpulos, que, organizados ou não, aqui tivemos aí muito, em Santa Catarina é muito comum ouvir falar dos bugreiros, né, os caçadores de índio, principalmente na região do oeste, e sabe-se pelo relatório Figueiredo, um relatório significante de quase 7.000 páginas, que ficou aí perdido nos arquivos do Museu do Índio, que era sistemática a prática de tortura com o tronco, né, amarrando pelos pés os indígenas para fazer com que eles saíssem da terra, ou até mesmo qualquer parente que se rebelasse contra uma ação autoritária do antigo Serviço de Proteção Indígena era ou torturado, e inclusive, eu não me lembro agora o nome, mas tinha um presídio específico para os nossos parentes, que eram retirados do seu lugar de origem e levados para esse presídio, ou até mesmo para lugares distantes, principalmente para o Mato Grosso, que é onde a gente vê hoje que a questão indígena retoma com toda a sua força. Uma terra sagrada, que encharcada de sangue que se encontra, principalmente com os recentes assassinatos. Nós podemos lembrar aqui de cabeça que na década de 80 tivemos uma grande liderança, que é o Marçal Guarani, né, que foi assassinado quando lutava pela terra. Esse líder nosso chegou inclusive a falar diretamente com o Papa João Paulo dessa questão, e mesmo assim não foi poupado pelos pistoleiros. Nós tivemos agora o cacique Nísio também assassinado, jovens que estão sendo mortos todo dia um pouquinho, porque o assassinato nele não é só físico, você mata também quando mata um pouco da cultura e não deixa essa característica não só dos guaranis, mas de todos os povos que vivem da terra, quando você priva a gente do direito à terra. E aí eu digo que se
conseguirmos, dentro do âmbito da Comissão Nacional da Verdade, estabelecer novos parâmetros, que seja feita justiça com a verdade, com o direito à memória, nós, para sermos sérios nessa implementação, devemos remover todos os símbolos que fazem referência aos assassinos e torturadores. Aqui citou o Dias Velhos, mas em São Paulo tem o Borba Gato, outros tantos que estão espalhados, e hoje eles não usam mais a arma, eles usam terno, eles usam o voto, eles usam o poder da corrupção do dinheiro, eles usam os mecanismos, inclusive dentro de um aparato legal e judicial, para nos matar, não só apenas fisicamente, mas tentando sequestrar a nossa memória e o nosso modo de vida. E como a Cacique falou aqui, nós convidamos todos e todas que quiserem contribuir a chegar no dia 1º. A gente vai ter uma recepção e uma acolhida já no dia 1º, começando ali por volta das 5 horas, a hora que o pessoal já vai chegando das outras aldeias, e vamos receber todos muito bem, como sempre recebemos. A Cacique faz questão de que todos que vamos lá visitar na aldeia, inclusive adversários ou inimigos que vão lá sorrateiramente, às vezes, né, buscar informações, pescar informações, né, e nós convidamos que vá à nossa aldeia, que vá prestigiar a nossa organização, e que eu garanto que a Cacique, junto com os nossos Tchondaros, Tiramói, as nossas crianças, os nossos jovens, vão recebê-los muito bem e com certeza vai fortalecer a nossa luta, né, Cacique?